Olá, povo, tudo bem? Eu sou o professor Joaquim Cardoso, de Língua Portuguesa. Estou trabalhando em conjunto com o professor Luciano Nascimento Conceição. Na nossa primeira aula, vamos ver um pouquinho sobre a linguagem, sobre a língua culta, a linguagem coloquial, o que significa cada uma, como aplicar, como a gente pode determinar qual é a linguagem culta, qual é a linguagem coloquial. E, a partir de agora, vamos refletir inicialmente sobre linguagem. O que é linguagem, ok? Espero que vocês estejam bem e felizes por este retorno às nossas aulas, né? A partir de hoje com língua portuguesa, tanto no eixo 6A quanto no eixo 6B, trabalharemos em parceria, eu, Luciano, e os dois eixos A e B, ok? Vamos começar a refletir, não se esqueçam de usarem o caderno de apoio, observando as trilhas, e também outros meios dos quais vocês podem dispor para poder aprender e buscar conhecimento. Então vamos lá. Linguagem pode se referir tanto à capacidade humana para adquirir ou para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a uma instância específica de um sistema de comunicação complexo. O nome da ciência que estuda a linguagem, de forma geral, o nome da ciência é chamado de linguística. Ok? Atualmente, entre 3.000 e 6.000 línguas são usadas pela espécie humana em todo o planeta Terra. Na verdade, já foi muito mais línguas, mas aqui, infelizmente, as línguas acabam entrando em desuso e, entre aspas, desaparecendo. Ok? É bom observar que tudo aquilo que você não usa some. É o caso das línguas. Aquelas que não são mais utilizadas, elas acabam desaparecendo. Por exemplo, o latim. O latim é chamada de uma língua morta, porque ninguém mais fala nem usa latim no dia a dia. O aramaico, por exemplo, a língua que Jesus falava era o aramaico. O aramaico também é uma língua morta, desapareceu porque não tem mais quem fale, e assim vai. Então, no mundo hoje existem em torno de 6.000 línguas, que são um tipo de linguagem, tá? Faladas pela espécie humana. As línguas naturais são os exemplos mais marcantes que temos de linguagem. Outros tipos de linguagem se baseiam na observação visual e auditiva, como as línguas de sinais e a escrita. Aqui no Brasil, por exemplo, além da língua portuguesa como língua oficial da nação, nós também temos a língua brasileira de sinais, famosa Libras, que é a língua utilizada, o código linguístico utilizado por quem é surdo-mudo, né? Nós observamos então que a linguagem é um meio de comunicação entre as pessoas, tá? Eu posso ter, portanto, uma língua natural, por exemplo, a língua portuguesa, a língua francesa, a língua inglesa, o mandarim da China, o francês, o alemão, o dalmático, línguas naturais, mas eu também tenho um sistema de códigos constituídos artificialmente. Por exemplo, a linguagem que é aplicada na programação de computadores. Para quem sabe mexer com computação, tá? Sabe que o computador tem uma linguagem específica que é utilizada só para o computador. Essa linguagem foi fabricada, entre aspas, pelos engenheiros de comunicação ou de computação gráfica a fim de poder manusear e manipular a programação do computador. Ok? Então, é uma linguagem artificial. Dentro desse mesmo ambiente, ao tratarmos sobre linguagem em seu sentido amplo, macro, nós podemos também pensar, refletir sobre a linguagem coloquial, inicialmente. Ah, professor, o que é a linguagem coloquial? É a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia em relações sociais comunicativas com pessoas do nosso universo. Por exemplo, quando eu estou com meus amigos mais íntimos, eu sou muito livre, falo de forma livre, sem me preocupar em estar, entre aspas, falando uma palavra errada ou uma frase confusa. Quando você está, por exemplo, tomando um chopp entre seus amigos, você vai se preocupar em falar de forma correta, normativa, ou você não tem essa preocupação? Você fala de forma informal, coloquial? Você fala de forma coloquial. Então, a linguagem coloquial é a linguagem que nós usamos no nosso cotidiano e que a gente não vai ter aquela atenção completa em obedecer às regras da gramática, tá? Porque o importante ali é a comunicação. Não existe falar errado ou falar correto. O que existe é
você ser compreendido com quem você está conversando, tá? É importante é isso, não importa se você fala certo, entre aspas, ou errado, entre aspas. O importante é se fazer compreender-se. E aí a linguagem coloquial ou informal ou popular, tanto faz, a gente vai usar gírias, palavras que na linguagem formal a gente não usa, e também isso vai depender de contexto. Depende sempre de contexto. Você não vai falar, por exemplo, um palavrão diante do juiz, numa audiência, de forma nenhuma. Tá? Porque naquele contexto de comunicação, naquela situação de comunicação diante do juiz, no fórum, ok? A sua intenção é, você pode até falar errado, mas gírias ou palavrões você evita, porque aquele contexto de comunicação faz com que você pense um pouco em falar determinadas palavras chulas, depreciativas, preconceituosas, que vão de alguma forma ofender quem está ouvindo. Então você tem sempre um cuidado, mas quando você está com seus amigos, aí você libera o verbo, você fala do jeito que você quiser, de forma informal. Portanto, retomando, diante do exemplo que eu dei em relação ao juiz, você usa linguagem culta ou norma padrão também, diante do juiz, porque é uma situação. Já com seus amigos, a linguagem coloquial, ok? Você usa a linguagem coloquial com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas de classe, a linguagem coloquial aqui não segue regra da gramática. Já quando você vai conversar com o diretor da escola, você já tem certo cuidado. Quando você vai conversar com um padre, ou com um pastor, ou com um prefeito, ou com alguma autoridade, você já tem mais cuidado, então você já usa, de certa forma, a linguagem culta. A linguagem culta é aquela que obedece à gramática. A linguagem coloquial é aquela que é livre. Você fala do jeito que você quiser, usa palavrões quando quer, usa gírias quando quer, ok? E não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever no nosso canal. Valeu, tchau e cheiro.